Mas hoje eu quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 6. Eu não sei se você tem uma Bíblia. Se você tem uma Bíblia, abre aí. 2 Crônicas é um livro complicado de encontrar, mas ele existe. Pode ir que tenha fé que você vai encontrar. Para você achar crônicas, eu acho que uma boa dica é você chegar em Salmos. Vai em Salmos e vai dando uma marcha ré. Você vai encontrar Jó, vai passar lá por Neemias, por Esther, e aí você vai chegar em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 6. Esse trecho da Bíblia é a oração de Salomão no dia da consagração do templo. Agora, deixe-me dizer uma coisa antes de ler para você. No Novo Testamento, não há nenhuma orientação para que construamos um templo. Até o ano 300 da nossa era, não haviam templos cristãos. O povo se reunia nas casas. Só no ano 300, a conversão do imperador Constantino, no império, na cidade que ele deu o nome, Constantinopla, hoje é a Turquia, quando ele se converte, então ele resolve construir grandes templos para abrigar as grandes massas de pessoas que seguiam Jesus naquele tempo. No Novo Testamento, o templo é você e eu. A Bíblia diz, nós somos, tanto no plural quanto no singular, nós somos o templo do Espírito Santo. Todavia, nós precisamos de locais para reunir o povo para adoração. Nada errado de ter o templo. Mas hoje, então, o que nós vamos consagrar é aquele lugar, reconsagrar aquele lugar ao Senhor. E isto não significa que Deus vai morar lá. Vamos ler a Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 6. Tem para vocês lerem aí? Tem? Então, é um trecho grande, eu vou ler pelo menos os 11 primeiros versículos. Então, vamos ler juntos aí. Você tem NVI? Aí, você sabe se é NVI? Ok. Então, vamos lá. 6. E Salomão exclamou, ó Senhor, o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construiu para ti um templo magnífico, um lugar para que nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se, abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé e disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por suas mãos cumpriu o que prometeu com a sua boca a meu pai Davi, quando lhe disse, desde o dia em que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel, para nela construir um templo em honra ao meu nome. Nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, o meu povo, mas agora escolhi Jerusalém para o meu nome, ali estar, e escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse, você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel. Como o Senhor tinha prometido, construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os israelitas. E aí o Salomão faz esta oração. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento e de largura e 1,35 metros de altura no centro do pátio externo. O rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos,
que de todo o coração andam segundo a sua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com a tua boca fizeste e com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. E tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andar segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste ao teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus mesmo, os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao meu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para esse lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para esse lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o seu perdão. E no final dessa oração, ele mostra várias possibilidades, razões, causas pelas quais as pessoas orariam a Deus, e sobre isto nós vamos conversar agora. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, essa é a sua palavra rica, cheia de bênçãos, de instruções, de orientações para a nossa vida. E eu quero agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, clamar a sua bênção, a intervenção do teu Espírito em nossa mente e coração. Somos limitados, pequenos, incapazes de entender as grandezas, as maravilhas da sua palavra, porquanto ela é espiritual, infinita, enorme para o nosso entendimento. Então Deus, por intermédio da ação do Espírito Santo do Senhor, abre o nosso entendimento, a fim de que a palavra entre e ela, a palavra, produza mudanças, frutos necessários e desejados pelo Senhor nas nossas vidas hoje. Nos abençoe no recebimento da sua palavra. A própria palavra, querido Deus, diz que Satanás atua cegando o entendimento do incrédulo, a fim de que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Jesus. Nessa hora, portanto, imbuído da autoridade que temos, pois fomos lavados no sangue de Jesus e o nosso nome escrito no livro da vida, nós repreendemos e proibimos toda e qualquer ação do maligno tentando cegar o nosso entendimento, declaramos toda e qualquer ação do inferno derrotada, declaramos a vitória de Jesus, nossas mentes, ouvidos e corações abertos e libertos para receber a sua palavra. Faz isso, nós te pedimos, no nome bendito, maravilhoso, no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Deixe-me mostrar algumas coisas importantes deste capítulo, coisas que eu aprendo a respeito de Deus. 5 coisas importantes, eu vou mencionar bem rapidamente, porque eu vou terminar às 7h30. As 5 coisas mais importantes que eu aprendo nesse trecho da Bíblia Sagrada. Primeiro, Deus é guardador de alianças. Não é que ele pega a aliança e guarda numa gaveta para não perder, não é nesse sentido. Guardador de aliança significa que toda aliança que ele faz com você, ele a cumprirá, ele será fiel na parte dele. Toda aliança que Deus faz conosco, ele a cumprirá. Deus, em primeiro lugar, é um guardador de aliança. Quando Salomão está orando, ele diz para Deus: Deus, você fez uma aliança com o seu povo, e agora eu estou aqui diante de você para te lembrar da aliança. Como se Deus precisasse ser lembrado. Na verdade, nós quem precisamos lembrar que Ele é fiel nas alianças que Ele faz conosco,
conosco, e isso deve trazer para nós segurança, mesmo em dias de dificuldades, porque Ele fez aliança. Segundo, muito parecido com isso, diz o trecho que Ele é um cumpridor de promessas. Deus é um cumpridor de promessas. Se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele falou que vai fazer, Ele faz. Não importa o que está acontecendo, não importam as circunstâncias ao redor da minha vida, não importa o que as pessoas estão dizendo, fazendo em meu favor ou contra mim, nada disso importa, porque quando Deus promete, Ele vai cumprir, não interessa a quem doa. Não interessa o que custe para ninguém, Deus cumprirá com as suas promessas. Há promessas de Deus na Bíblia para todos nós, e eu sei que cada um de nós tem promessas individuais, tem promessas dEle, particulares dEle, no coração da gente. Frequentemente eu encontro com pessoas que estão aqui, e elas me falam: pastor, Deus foi claro quando disse, vem morar em Orlando. E eu falo, amém. Amém. Aliás, eu quero que todo mundo more em Orlando. Quando eu mudei para cá, eu encontrei um brasileiro que mora aqui há 25 anos, ele disse assim para mim, bem-vindo ao único estado brasileiro que deu certo. Eu gostaria que todo mundo morasse aqui, lógico, mas é tão bom quando eu ouço de alguém que diz assim, Nassif, Deus falou, Ele prometeu. Então, meu irmão, não se preocupa com nada, não se preocupa como é que vai acontecer, não se preocupa com nada, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Agora, anda na linha, né? É o que estava escrito na Bíblia lá também, já já a gente chega lá. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir com o que Ele prometeu, porque Deus é guardador de aliança, Deus é cumpridor de promessa. Tem uma passagem da Bíblia que diz, Deus não é homem para se arrepender, nem filho de homem para mentir. Deus, quando promete, Ele cumpre. Amém ou não amém? Amém. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Está escrito aqui nesse trecho que lemos. Outra coisa importante que tem aqui, terceiro lugar, e aqui eu quero gastar um tempinho com você, Deus, Ele é um respondedor de oração. Eu estou tentando deixar tudo mais ou menos igual. Ele é um guardador de alianças, é um cumpridor de promessas, e Ele é um respondedor, olha que horrível, de oração, não tinha uma palavra melhor. Ele é aquele que responde às nossas orações. Vale a pena orar, porque Deus falou que Ele responde. O Senhor Jesus Cristo nos convidou a orar. O Senhor Jesus Cristo nos incentivou a orar. Se Ele incentivou a orar, é porque Deus lá no céu tem várias alternativas, aparentemente dependendo dos pedidos que a gente faz. Ora, podemos orar. Deus é um respondedor de oração. Ele sempre responde oração. E nesse trecho da Bíblia Sagrada, o trecho que nós não lemos, mas você pode ler na sua casa, há pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orações que Deus responde. A primeira coisa que o Salomão está dizendo, ele falou, Senhor, eu sei que se nós orarmos no seu templo, então o Senhor fará justiça entre irmãos. Ele está dizendo, às vezes um irmão se levanta contra outro. Às vezes um concidadão se levanta contra outro. Às vezes um ser humano se levanta contra outro. Mas o Salomão está dizendo que se eu for orar diante do Senhor, Deus será justo juiz em julgar a causa em favor de quem está correto. E rebenta a cabeça de quem não está. Em outras palavras, Ele é o meu melhor advogado e é o meu melhor juiz. Se eu orar ali, Deus vai fazer justiça. Outra oração que Deus responde é que se eu for ferido na guerra e eu orar a Deus, Ele cura as minhas feridas e me liberta das batalhas. O Salomão está dizendo, Deus, se nós viermos aqui orar nesse lugar, então, e se alguém foi ferido na guerra, o Senhor curará, o Senhor restaurará. Deus fará isso para a gente. Mas nós temos guerra, nós temos enfrentamentos difíceis, nós temos falsos amigos, nem precisa mencionar.
Nós temos dificuldades financeiras? Nós temos lutas, pessoas que agem contra nós, e às vezes a batalha não é só porque alguém é contra a gente. Às vezes a batalha é simplesmente o dia a dia, o sair para ganhar o pão de cada dia, a batalha. Vamos para a batalha de cada dia e nos ferimos, nos machucamos, e a Bíblia diz que se eu for no templo, Deus me curaria e me daria livramentos. Terceiro, Ele restauraria a minha prosperidade. Eu estava próspero, as coisas estavam indo bem, e de repente veio uma seca. As plantas murcharam, os lagos se secaram, o gado morreu de sede. É o que ele está orando ali. Deus, se por acaso parar de chover, e a gente perder a plantação e perder o gado, e naqueles tempos a riqueza de um ser humano era contada não pelo número, a quantidade de dólar que ele tinha, né? Não pela quantidade de euros que ele tinha, não para a quantidade de ações que ele tinha, não para a quantidade de imóveis que ele tinha, mas a riqueza basicamente era contada pela quantidade de terra, de gado e de plantação que uma pessoa tinha. E ele disse, se a seca bate em tudo isso, e nós começamos a perder tudo isso, se nós voltarmos ao Senhor neste templo, o Senhor restauraria, restituiria, nos daria de volta a prosperidade, viveríamos de novo com prosperidade. A outra coisa que ele diz que Deus responde no templo, é que Deus restaura, devolve a dignidade de vida. Aí não é mais uma questão de ser e ter mais, mas era uma questão do mínimo, da sobrevivência, da dignidade. Ele está dizendo, Deus, nenhum dos teus filhos vai passar fome, porque eles virão no templo e orarão, e o Senhor cuidará deles, o Senhor dará dignidade de vida para eles. O Senhor responde oração. Se nós viermos no seu santo templo e orarmos, o Senhor daria dignidade de vida, muito parecido com o que o próprio Davi disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, Ele me dá dignidade de vida. No deserto Ele escolhe água boa, não qualquer água, no deserto Ele escolhe relva verde e não qualquer plantinha, porque Ele dá dignidade de vida. Mas interessante, o Salomão ora uma coisa, que de vez em quando eu oro por nós e pelos que formam leis neste país. O Salomão está dizendo, Deus, e o estrangeiro que vier a este templo e orar ao Senhor, o Senhor responderá a oração do estrangeiro. Pegou a gente, não pegou? Pegou a gente. Eu imagino que a oração que a gente ora, Senhor, o Senhor faz qualquer negócio, faz L1 dar certo, IB5 dá certo, E não sei o que dá certo, O não sei o que dá certo, F não sei o que lá dá certo, o Senhor dá um jeito, mas responde a oração desse povo estrangeiro aqui. Ele responde a oração do estrangeiro se ele for no templo e orar para ele. Depois ele diz, Senhor, se um dia precisarmos ir para a batalha, e o inimigo se levantar ferrenho contra nós, e nós começarmos a sermos derrotados pelo inimigo, e a gente correr neste lugar, e levantar as nossas orações, o Senhor nos dará vitórias, nos dará vitórias. E a última oração que o Salomão diz que Deus responderia no templo era que, se por acaso alguém roubou o nosso direito, Deus faria justiça. Deus faria justiça. Na primeira oração é entre irmãos, agora é entre nações. Se alguém está pegando o que não é nosso, e nós orarmos, Deus responderia, traria livramento, traria restauração, traria restituição, devolveria o que era nosso. Em todo o trecho da oração de Salomão,
o tema é o seguinte: o Senhor nos deu vida tranquila, o Senhor nos deu livramentos, o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu prosperidade, o Senhor nos deu uma vida com dignidade, o Senhor incluiu o estrangeiro entre nós, o Senhor nos deu vitória nas batalhas, e o Senhor executou o direito a nosso favor, mas nós perdemos isso. A oração que o Salomão está fazendo é: se por acaso eu perder estas coisas, eu posso voltar diante do Senhor e dizer: Deus, a bênção que você me deu no passado se foi. Aquilo que eu tinha escorreu pelos dedos de minha mão. Alguém me roubou, alguém me tomou, a circunstância levou, a temperatura, o éter, o clima estragou, o inimigo roubou, o juiz não julgou a causa a meu favor, sendo eu justo na situação. Eu estou escravizado. E alguns de nós nos encontramos assim aqui. Não podemos nos mexer, não podemos andar, não podemos nos locomover. Senhor, eu tinha e não tenho mais. Então Salomão, na dedicação do templo, vai fazer estas orações, mas ele diz que para que consigamos obter o que perdemos, ou conquistar o que sonhamos por causa das promessas do Senhor, nós precisamos aprender que Deus, antes de ser um respondedor de orações, Deus é um Deus perdoador. Por quê? Em todos esses trechos da Bíblia, da oração de Salomão, há uma tônica o tempo todo, nos 8 diferentes itens, nas 8 diferentes situações de oração. O tempo todo Salomão está dizendo: se por acaso o teu povo pecar e cair na mão do inimigo, se por acaso o teu povo pecar e vir uma seca, se por acaso o teu povo pecar e vir a enfermidade, se por acaso o teu povo pecar e eles forem feridos sem possibilidade de cura, se por acaso o seu povo pecar e eles perderem as batalhas, o que Salomão está ensinando? Nem toda desgraça de nossa vida é uma consequência do nosso pecado. Nem toda desgraça, nem toda catástrofe, nem toda tempestade, nem toda dificuldade, nem todo perrengue, nem todo transe agudo, nem todo relacionamento complicado é causa de um pecado que cometemos. Mas, se este for o caso, Salomão está dizendo no dia da dedicação do templo: se você está perdendo a causa, perdendo o que tem, perdendo a prosperidade, perdendo a dignidade de vida, perdendo a saúde, perdendo as batalhas, perdendo as causas que deveriam a seu favor, e isto é por causa de um pecado que você cometeu, eu vou te dizer como você tem que resolver isso. O Salomão então diz: reconhece que você pecou. Reconhece. Fala: Senhor, eu fiz errado. E tem que chamar o pecado pelo nome. Não vai dizer, você pegou. Sei lá, vou dar um exemplo bobo, vai. Mas que é possível. Você pegou, sei lá o que você pegou. A caneta do teu patrão. E aí, as coisas não estão dando bem, e você vai orar, e quando você vai orar, aparece uma caneta na sua mente. Aí você fala:
Eu já sei da caneta, sai daí, eu estou falando com Deus. E o Espírito Santo mostra a caneta de novo para você. Fala, dá licença, caneta, eu estou falando com Deus. E o Espírito Santo fala, você pegou a caneta do teu patrão. Aí você pega e fala assim, eu? Você ainda discute com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou, Ele falou, não peguei. A caneta estava abandonada. Fazia dias que ela estava em cima daquela mesa, empoeirando, solitária, entristecida, já num processo de depressão profunda. Eu simplesmente a trouxe ao meu convívio e ela é feliz agora. Isso não é confessar. Isso é jogar a culpa no outro. Confessar é falar, Senhor, é verdade, vou devolver a caneta. Eu estive uma vez num país chamado Suância, numa cidade chamada Suância, no país de Gales. E em Suância, em 1850, caiu um grande avivamento no país de Gales. E muita gente se convertendo. Eu fui numa avenida com dezenas de prédios de igrejas durante o avivamento, era uma em frente da outra. Por mais de 10 anos, na cidade de Suância, no país de Gales, não havia um prisioneiro em nenhuma cadeia, porque todo mundo tinha virado crente. Era incrível o que tinha acontecido naquela cidade. E aí um senhor, que trabalhava no porto, construindo um navio, estava lá orando em casa, e o Espírito Santo falou, você pegou umas ferramentas do teu patrão, vai lá devolver. E ele obedeceu ao Espírito Santo, jogou numa malinha, levou lá, bateu na porta do gerente, disse, olha, eu me converti, e o Espírito Santo falou que é para eu devolver as ferramentas que eu roubei. Eu sei que eu posso ir preso, não tem problema, mas o Espírito Santo falou que é para eu devolver as ferramentas, eu vim devolver. O gerente da companhia de construção de navios falou assim para ele, olha, está vendo aquele galpão, aquele warehouse grandão ali? Nós construímos agora, sabe para quê? Para guardar a ferramenta devolvida. A gente não aguenta mais. Então agora a empresa decidiu que as ferramentas são presentes para o senhor. Pode levar para casa, é presente para o senhor, leva. Não tem onde pôr. Isso era o Espírito Santo agindo. Mas quando Deus fala, você vai e obedece. Então, o que o Salomão está dizendo? A coisa está ruim. Examina. Examina. Examina o teu coração como? Fala, Deus, o que está acontecendo tem a ver com a pisada no tomate? Tem a ver com pecado? Tem a ver com uma desobediência? Tem a ver com algo que está desagradando o seu coração? E aí deixa o Espírito Santo revelar. Não precisa fazer assim, eu vou fazer, se Deus permitir, eu vou fazer 60 anos, dia 9 de dezembro, aceito em adiantado os presentes, porque eu não sei se eu vou viver até lá. E dia 9 de dezembro, fazer 60. Então não adianta eu chegar aqui e falar, Senhor, estou fazendo 60. Quando eu tinha 2, eu fiz alguma coisa errada? E quando eu tinha 4, Jesus, sabe por quê? Porque isso é hipocrisia. E não é isso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer falar assim para você. Quer que você fale assim para ele, há algo errado no meu coração. Se há, eu tenho certeza absoluta, imediatamente o Espírito Santo te dirá. E aí o que você vai fazer? O segundo passo que o Salomão diz. Vai até a presença do Senhor e confessa. Confessar não é fazer promessas. Confessar é simplesmente falar, Deus, eu confirmo para você que eu estou em pecado. Tem gente que fala assim, o Espírito Santo fala, você está fazendo coisa errada. Pode deixar, Espírito Santo, eu vou ler a Bíblia todo dia agora. Não, Espírito Santo, eu vou melhorar o meu dízimo, vai ser mais gordo o meu dízimo. Não, Espírito Santo, eu vou em todos os cultos sem chegar atrasado, mesmo sendo brasileiro, eu prometo. Não, quando o Espírito Santo te convence do pecado, tudo que o Espírito Santo deseja que você fala é verdade. É verdade. Confessa, fala, é assim mesmo, eu fiz isso, eu pratiquei isso, tenho praticado isso, deixado de praticar o que é certo. É verdade. Segundo passo.
Terceiro, Salomão, na dedicação do templo, diz: se você já está convencido do pecado, você já confessou diante do Senhor, arrepende. E o que é arrepender? Primeiro, o que não é arrepender? Arrepender não é chorar. Às vezes, diante de Deus, eu começo a chorar quando Ele mostra os meus pecados, a minha miséria, minha pequenez, a minha falibilidade, que eu sou falho. Eu choro quando eu não consigo falar português também. E de vez em quando a gente chora. Mas isso ainda não é arrepender. Arrepender também não é remorso. Ai, o que eu fiz? 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 E continua fazendo. Remorso não é arrependimento. A melhor maneira de explicar arrependimento é a ilustração da estrada. Quando você está com o seu carro e você vê a placa ali na frente, retorno. Retorno quer dizer, pode sair dessa direção e ir para outra direção. Outra possibilidade é você estar numa estrada e percebe que está na estrada errada e tem uma placa na frente, saída. Sair da estrada errada, ir para a estrada certa, isso é arrependimento. Ai, Senhor, é verdade, eu pequei. Oh, Senhor, o que eu fiz? E continua fazendo. Isso não é arrependimento. Isso é hipocrisia. Isso é religiosidade. Não serve para nada. Quarta, Salomão diz, conserta, na oração dele. O que é consertar? Está aqui o Eduardo, na minha frente. E por alguma razão eu pequei contra Deus e contra o Eduardo. Como que eu peco contra Deus e contra pessoas? Quando eu, por exemplo, tenho um pensamento ruim, uma atitude errada, uma falta de caráter, uma picaretada entre eu e Deus, é entre eu e Deus. Mas quando a minha conduta ruim machuca outra pessoa, eu preciso consertar. Então eu vou chegar para o Eduardo e vou dizer assim: Eduardo, o Espírito Santo me convenceu, é verdade, eu pequei contra Deus e pequei contra você. E eu vim aqui pedir perdão. Joia? Não. Não. O que a Bíblia deseja é que eu chegue para o Eduardo e fale: Eduardo, eu pequei contra Deus e contra você, eu prejudiquei você, eu quero te dizer, você pode me perdoar? Número 1. Número 2, o que eu posso fazer, Eduardo, para diminuir, ou se for possível, sarar a dor que eu causei em você? Esse negócio de marido falou: oh, amor, perdão, e continua igual. Meu amor, me perdoe, o que eu posso fazer para diminuir a dor que eu causei, ou sarar a dor que eu causei. E nestas horas, meus irmãos, se eu vou para o Eduardo, que eu machuquei o Eduardo, e chego para ele e falo: Eduardo, eu pequei contra Deus e contra você, eu vim aqui te pedir perdão e perguntar a você o que eu posso fazer para diminuir sua dor, eu tenho que dar a ele o direito de sentir dor ainda. Tem marido que chega para mim e fala: pastor, eu fiz um negócio com a minha mulher, chorou que não um negócio lá, eu cheguei para ela, me humilhei, cheguei e falei assim: perdão. E aí, lógico, querido, lógico, mas continuou chorando, pastor. Falei: cara, dá um tempo. Eu dei. De noite eu fui procurar ela para a gente lavar a louça, falou: estou com dor de cabeça. Lógico, ela está machucada ainda. Dá um tempo para parar a dor do outro. Dá a outra pessoa o direito de sarar no tempo dela. Porque quando você pede perdão a alguém, faz bem para você. Ela fica com Deus. Quando alguém te procura e pede perdão, ainda que doa, perdoe.
Por quê? Porque quando você perdoa, não faz bem para a pessoa, faz bem para você. Ah, pastor, mas não está escrito na Bíblia que a gente tem que perdoar e esquecer? Não, em nenhum lugar da Bíblia. Não, não. Ah, porque eu sempre pensei que eu perdoei, mas eu sempre lembro, então eu não perdoei. Você sempre vai lembrar. Na eternidade você vai lembrar. O que muda é a minha atitude para com a pessoa que me pediu perdão. Eu ainda tenho dores, ainda lembro, dói aqui, mas a minha atitude para com ela mudou. Um exemplo. Agora é o Eduardo que fez uma coisa ruim contra mim. Me pediu perdão, está perdoado, Edu, não tem erro não, tudo bem. Mas está doendo. Um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, ainda lembro, dói. Aí eu estou passando na rua e vejo o Eduardo com o carro parado, com o pneu furado, e desesperado lá, eu paro o meu carro. O que aconteceu, Eduardo? Furou o pneu e o step está furado. Coisa de brazuca. Não tem problema. Nós vamos levantar esse carro aqui, vou emprestar o meu step que serve aí, você vai consertar os dois, me devolve o meu. E ajudo ainda. Ou, furou o pneu, não tem um macaco. Não tem problema, eu tenho, vamos lá, prestar o macaco. Mesmo que haja ainda lembrança, eu tenho que mudar a minha atitude. O Salomão, quando vai orar, ele diz exatamente estas coisas. Deus é perdoador. Mas você precisa entender uma coisa. Se a situação ruim pela qual você passa, o Espírito de Deus hoje te convence que é fruto de pecado, vai diante do Senhor, confessa, muda de atitude. E se o seu pecado machucou alguém, vai até essa pessoa, conserta com ela e pergunta para ela o que você pode fazer para diminuir essa dor e, se possível, sarar essa dor. E nunca mais repita isso para com essa pessoa e para ninguém. O que a Bíblia Sagrada está dizendo? Que o Senhor no templo dele responde orações. Se você tinha saúde, perdeu. Tinha uma certa prosperidade, perdeu. Tinha dignidade, perdeu. Tinha bens e perdeu. Estava bem e não está mais. A pergunta que você tem que fazer hoje à noite: Senhor, o que está acontecendo comigo é em razão, é por causa de algum pecado? Se o Espírito Santo te convence que é, confessa, arrepende, conserta, e a bênção lhe será restituída. A saúde volta, a dignidade vem, a justiça é feita, a causa é ganha, a batalha é em vitória, os bens retornam, a vida é abençoada de novo. Porque se tudo isso que você perdeu, o perdeu por causa de um pecado, tendo confessado, o Senhor te perdoa, o Senhor restitui, o Senhor devolve tudo. Amém? Amém mesmo? Amém, graças a Deus. Louvado seja. Finalizando. Duas coisas. Uma delas eu vou mencionar, outra o pastor Danny de Armas o fará. Sobre a grandeza de Deus e que ele não pode ser contido em templos. Pastor Danny, if you please come. Pastor Danny de Armas, eu queria que nós o recebêssemos com uma salva de palmas agora. Thank you for coming. God bless you. O pastor Danny de Armas não sabe de uma história, vou contar rapidamente para ele aqui. Não sei quantos de vocês se lembram, uns 4 ou 5 domingos atrás, antes da nossa viagem para o Brasil, o Rafael veio aqui por trás, meu filho, e chegou aqui e interrompeu o culto e dei um aviso. Eu fiquei esperando o Rafa dar o aviso, e quando o Rafa acabou de dar o aviso, eu falei para ele assim: Rafael, quem que manda aqui? A resposta dele: Danny de Armas. Até Rafael sabe. Mas eu
Antes de passar a palavra para o pastor de armas, dizer para você da minha gratidão, da minha alegria a Deus por ter esse homem como um dos mentores que eu tenho aqui, um dos homens que tem sido um grande amigo, um orientador, uma bênção, um suporte tremendo para o nosso ministério aqui. É uma honra receber o pastor de armas aqui, que é o vice-pastor da igreja, o administrador geral da igreja, e ele vai nos conduzir nesse momento de oração para lá. Mas como eu combinei com você, eu ainda preciso te dizer uma única coisa. Há certas situações na nossa vida que o Salomão nos disse, acontecem conosco por causa de um pecado que cometemos. Se o Espírito Santo te mostra isso, arrepende, confessa, arrepende, muda. E a bênção que você perdeu lhe será restituída, segundo 2 Crônicas. Todavia, não está escrito isso lá, mas eu tenho o sentimento de dizer isso para você. Jamais julgue ninguém. Porque se você encontrar alguém que a vida não está dando certo, que ele perdeu um bem, perdeu uma casa, perdeu um emprego, perdeu a saúde, a situação familiar não andou direito, jamais julgue essa pessoa dizendo, deve estar em pecado. Sabe por quê? Nem toda situação difícil na nossa vida é fruto de um pecado. Muitas vezes é a obra de Deus trabalhando no nosso coração e na nossa mente, lapidando o nosso caráter, lapidando o nosso coração e preparando-nos para bênçãos maiores na nossa vida. A única pessoa que você deve julgar é você mesmo, em oração diante do Espírito Santo. Amém?